6, e cada bolsa dessa vem com a letra U, que indica que tem um swab dentro dessa bolsa térmica. When looking at our QuickStick Quando product nós line, analisamos a nossa linha de produtos, temos as letras com identificadores mesmo, alfabéticos, dentro de cada número do catálogo. A nossa estrutura do catálogo é tal que os números antes do identificador alfabético vai dizer de que cepa vem o produto. E o exemplo aqui, 0335, me diz que esse produto é derivado do HCC 2559 e é E. coli. O identificador alfabético, a letra, portanto, vai nos dizer como nós fizemos o envasamento do organismo. Então, P para 2 e K para 6. O próximo produto se chama Lifodisc. Aí ele vem com um frasco com pellets que tem a população de um único micro-organismo. Assim, na nossa linha de produtos, ele está disponível acima de 900 cepas. Esse produto também é qualitativo, como QuickStick, significa que nós ainda não designamos uma concentração por pellet. O objetivo é crescer livremente. Também a temperatura entre 2 e 8 graus Celsius e tem a mínima vida útil de 8 meses. Esse produto também segue material de referência ISO 17034. Para o Lifodisc, você vai receber um frasco de vidro que contém 6 pellets liofilizados e um dessicante que produz aí um efeito protetivo contra a umidade. O código do Lifodisc é a letra L, o código alfabético, letra L. Aqui nós temos o QuickStick Plus, é muito parecido com todos os produtos QuickStick. Aqui você consegue ver o pacote, que é bem parecido, com a unidade laranja, ali com fluido de hidratação, tem o swab dentro, também um pellet liofilizado de um micro-organismo específico de população. O produto também é qualitativo como QuickStick, também armazenamento entre 2 e 8 graus Celsius e a vida útil mínima de 8 meses. A diferença principal entre o QuickStick Plus e o QuickStick é o número de passagens da cultura a partir da cultura de referência. Um QuickStick Plus tem 2 passagens a partir da cultura de referência, enquanto que o QuickStick tem 3 ou menos. Com o QuickStick Plus, você sempre vai receber 5 unidades QuickStick individuais, em que você vai ter 5 pacotes ou bolsas, como essa que está na foto, o número do produto e o código alfabético é X, a letra X. Aqui nós temos também outro produto, o Lab Elite CRM, igual ao QuickStick, mas como QuickStick Plus, nós temos uma unidade autocontida que contém tudo que é preciso para a hidratação. É um produto qualitativo, armazenado entre 2 e 8 graus Celsius e tem uma vida útil mínima de 8 meses. As 2 principais referências do Lab Elite, na comparação com o QuickStick ou QuickStick Plus, é que o Lab Elite é um material certificado na ISO 17034, ou seja, certificamos um valor para esse produto. O Lab Elite valor certificado é a identidade da cepa listada no rótulo do produto. A outra diferença principal é que o Lab Elite, ele tem uma passagem da cultura de referência e vai ser ali com 3 ou menos. Aqui ele tem a unidade laranja, autocontida, mas ao invés de ter 2, 6 ou 8, ele vem como uma única unidade Lab Elite. Então, você vai ter uma unidade Lab Elite por encomenda. Vai aparecer as letras -CRM, que esse é o código do produto. Agora que nós passamos nessa linha de produto, posso falar? Voltando um pouquinho ao CRM, só um segundinho. Queria esclarecer
que ficou entendido que o objetivo desse produto para ser credenciado na ISO 17025, que é especificamente, esse produto é feito para isso. E para os laboratórios que são credenciados com a 17025, temos material de referência certificado que são exigidos com validações e verificações. Correto, obrigado, Deline. Sim, obrigado, Kaylee. Então, assim, uma vez que nós descrevemos como todas essas linhas de produtos estão empacotadas e quais são as especificações, vamos falar sobre como usar esses produtos. As instruções para como utilizar e hidratar o Quick Stick, o Quick Stick Plus e o Lab Elite CRM são sempre as mesmas e são fáceis de fazer a hidratação. A primeira delas, você vai pegar um Quick Stick fechado, Quick Stick, o Quick Stick Plus ou Lab Elite, tira do refrigeração e deixa chegar à temperatura ambiente. Espera um pouco, leva ali cerca de 15, 30 minutos para atingir a temperatura ambiente. Uma vez que esteja equilibrado, aí você abre ali no lacre e remove a unidade Quick Stick. A partir dali, você vai ter que arrancar um pedaço da etiqueta do rótulo que você usa para colar no seu prato de cultura, no seu livro de registro, onde você queira. Você não tem que utilizar esse adesivo obrigatoriamente, mas é uma conveniência para o laboratório que assim desejar. A segunda parte mais importante é a maneira correta de abrir a ampola para que haja a hidratação adequada do pellet. Nós recomendamos que você utilize a ponta do seu balcão para quebrar a ampola, em vez de com seus dedos. É uma ampola de vidro, então se você botar muita força ou dobrar muitas vezes, a ampola pode furar o plástico. Nós já tomamos as medidas para que isso não aconteça, mas se acontecer com os seus dedos mais de uma vez, ao aumentar ali a grossura da tampa, isso aí ainda assim nós recomendamos utilizar o apoio do balcão. E assim nós recomendamos que aí você quebre a ampola de uma maneira bem mais fácil do que utilizando os seus dedos e o fluido, inclusive, entra mais rapidamente para hidratar o Quick Stick. Uma vez que você quebrou a ampola, a tampa da ampola, o que você tem que fazer? Segurar de maneira vertical e dar dois, três tapinhas para que o fluido possa fluir para dentro da área de umidificação. E quando o fluxo vai entrando na pellet, você vai ver exatamente turning dark and you can almost see it swell up with dehydration fluid. E aí você consegue ver a hidratação acontecendo. Uma vez que o fluido desceu, você vai utilizar um movimento como de massagem ou belisco para atingir uma suspensão homogênea. Então, você vai misturar a suspensão e o pellet. Uma vez que você faz essa beliscada no canto inferior, com isso, se for muito difícil você não conseguir dar essa beliscada e diluí-la de maneira fácil, eu recomendo que você dê uns tapinhas, mas algumas vezes no balcão, batendo contra o balcão, porque deveria ser fácil de você criar uma suspensão homogênea. Próximo passo é pegar a ponta do Quick Stick e remover o suave. Você tem que ver que ele agora tem que estar completamente umedecido e vai ter uma aparência acinzentada. Significa que a pellet foi completamente homogeneizada e agora já está ali com todo o material presente na ponta. O último passo é inocular sua placa de cultura primária. Você coloca, então, lentamente girando o suave, vai girando em 1/3 da placa. Você vai ter que utilizar uma área para descartar que seja adequada de lixo biodegradável. Imediatamente incube
a placa de cultura primária inoculada na temperatura e condições adequadas, que estão lá no nosso site, dependendo do método de cultura, ou no nosso boletim de informações técnicas, que estão todos explicados. Agora, nós vamos falar sobre como hidratar o LiFo-Disc, que é muito parecido com o Quick Stick, mas a diferença principal é que você vai ter que fornecer um pouco dos materiais de hidratação. O primeiro passo, e um dos mais importantes, é remover da geladeira e permitir que equilibre até a temperatura ambiente. Assim, você vai deixar ali 30 minutos para realizar o equilíbrio. E isso vai ser importante, porque quando você abrir o frasco, ele já está equilibrado nessa temperatura, e a área da temperatura externa não crie condensação, porque, às vezes, a umidade que fica dentro desse frasco vai acabar destruindo a pellet ao longo do tempo. É importante entender que, se entrar alguma umidade no frasco, as pellets vão ficando amareladas, e você vai perceber que certas reações ou até a suscetibilidade modifica do que você esperaria que fosse. Você pode até ver que o organismo não está crescendo tão bem quanto crescia anteriormente, se houver a umidade entrando aí no frasco. Então, uma vez que ela esteja em equilíbrio, você a abre e remove uma pellet por vez do frasco. Cuidado para não remover o dessicante. Remove, vai colocando especificamente com cuidado. Você tem que colocar o pellet em 0,5 milímetro de fluido estéril, como, por exemplo, água, solução salina ou alguma infusão. E aí, com isso, você faz uma interrupção imediatamente e retorna para a refrigeração. Uma vez que você adicionou o seu pellet, você então vai ter um suave estéril e utilizar para quebrar o pellet até ter uma suspensão homogênea, misturando mesmo. Uma vez que seja suspensão homogênea, você remove o suave e verifica que ele esteja molhado, úmido, e a cor tem que ser cinza. Aqui você vai inocular a cultura principal da placa de cultura até atingir 1/3 da placa e depois deixar em isolamento. Uma vez que você termina, você tem que utilizar o processo de disposição biodegradável, descartando o material hidratado depois. É importante também seguir o que está escrito no nosso website. Eu tenho um vídeo rapidamente para mostrar para vocês como é que funciona o Quick Stick. Eu vou mostrar. Oi, eu sou Lori, da Microbiologics. Os microbiólogos estão no mundo todo. Nós amamos os Quick Sticks porque são fáceis de utilizar, são baratos e têm resultados ótimos. Cada um deles tem um micro-organismo com pellet liofilizado e com fluido de hidratação. Além disso, um swab inoculante, todos num único mecanismo. O Quick Stick é simples de utilizar. Para começar, você abre a bolsa térmica e remove o Quick Stick de dentro. Próximo passo, retire o rótulo do Quick Stick e coloque sobre a sua placa de cultura. Quebre o topo da ampola para liberar o fluido de hidratação. Bata no balcão para que o fluido desça e hidrate a pellet do micro-organismo. Aí você vai apertar a ponta de baixo até a suspensão estar completamente homogeneizada. Remova a tampa e utilize um suave para transferir o material de hidratação para a placa. Inocule 1/3 da placa, passando aí o suave, utilizando um loop estéreo. Também você mistura para que comece as colônias. Os Quick Sticks vêm em pacotes de 2 e 6
e você vai escolher para identificação e para sistemas de detecção conforme a sua conveniência. Pode entrar no nosso site para uma visão geral de todos os nossos micro-organismos disponíveis. All right. And just as they noted at the end of that video, Isso, se vocês perceberam no final do vídeo, o pacote é o nosso pacote antigo. E o que vocês viram nos slides que eu comecei é o nosso novo, o nosso Quick Stick está modificado. Não temos mais nada de papelão. O vídeo era muito bom e a gente queria mostrar para vocês. Muito bem. as I've gone through and described how to Agora hydrate, que eu consegui descrever como hidratar e utilizar os produtos Quick Stick e os Lifehold Discs, eu tenho falado bastante sobre o meio primário de cultura e onde estão as informações. culture media, Então, quando eu falo de meio de cultura primário, é o meio que nós validamos para trazer o melhor crescimento, a melhor cultura quando você utiliza o Quick Stick, o Quick Stick Plus, o Lifehold Elite ou o Lifehold Disc. Então, o Lab Elite está incluído também. incubation temperature, Temos o meio, a temperatura de incubação, o tempo de incubação e a atmosfera de incubação. Está lá no nosso site. Você pode entrar no item específico, você vai ver um tab que fala Culture Methods em inglês, ou você pode ir no nosso site buscar os requisitos de cultura para encontrar o melhor meio para vocês terem o crescimento primário da cepa. É muito importante não nos esquecermos que temos que utilizar placa de cultura não seletiva de agar. Por quê? Quando eu falo não seletivo, por quê? Porque é um meio que seja bastante nutritivo, que não tem propriedades inibitórias como sal, por exemplo, ou nenhum antibiótico. Assim, é muito importante que a cultura seja fundamental dentro media for primary do seu growth. procedimento. Essa placa de agar, que é uma placa que contém meio de crescimento solidificado, ele tem que ser usado para cultivar os micro-organismos, para que você possa diferenciar grupos de diferentes micro-organismos. Por exemplo, biosais ou até mesmo antibióticos. Como eu falei mais cedo, a garantia do produto para o Lifehold Disc Quick Stick e Quick Stick Plus é que os micro-organismos vão se recuperar muito bem quando se usa os meios validados e descritos nos nossos métodos recomendados e também no boletim técnico ou no site. Também é importante na placa de agar ou no microscópio, que para esses detalhes vocês podem ver o certificado de análise e vocês vão verificar. Também dizemos que eles precisam ter determinadas reações e vão estar suscetíveis a determinados antibióticos. É super importante saber que a garantia para o Quick Stick Lifehold Disc, Quick Stick Plus ou Lab Elite vão perder a validade se a cultura de ressuscitação estiver congelada. Não vamos conseguir garantir a performance porque as instruções não passam pelo congelamento das 900 cepas que nós temos na nossa linha de produtos Lifehold Disc ou Quick Stick. Já que nós temos um método de validação para congelamento das culturas, não vamos garantir o desempenho se forem armazenados dessa maneira. Agora, o que eu queria falar com vocês é o plano de manutenção dos micro-organismos, porque a Microbiológicos recomenda que a manutenção seja feita da seguinte maneira dentro das cepas do Lab Elite. Rapidinho, Kaylee. Sim, antes de começarmos, eu gostaria de saber se tem alguma pergunta sobre os produtos apresentados até agora. Eu acho que teve uma pergunta sobre o CRM, não foi? Maria Santilham perguntou se essa linha de produtos também se aplica ao ISO 15189. Eu acredito que a ISO 15189 é a ISO do padrão do laboratório clínico. São as melhores práticas. Olha,
Essa ISO 15189, não conheço tanto quanto conheço a 17025, mas, olhando rapidamente, eu acredito que uma foi modelada em cima da outra. A ISO 15189 foi escrita de maneira muito próxima da 17025. Mas não tenho certeza absoluta se ela exige o uso de materiais certificados. Sim, concordo. Eu acho que não. Ah, sim. Mas eu vou anotar sua pergunta. Vamos fazer assim, eu vou verificar e dar uma resposta melhor. E aí dou a resposta para quem perguntou. Sim, eu estou vendo que eu não vou conseguir falar seu nome corretamente. Você que levantou a mão, tem uma pergunta? Because you have your hand up. Que você levantou a mão. Maíra Diana Cabreira levantou a mão. Tem pergunta? Se tiver pergunta, por favor, faça. Pode digitar na pergunta no chat, na QIA, perdão. Digite sua pergunta. Não? Parece que... We shall continue. Ok, então vamos continuar. Ótimo. Bom, como eu mencionei agora, nós vamos falar sobre a manutenção. Vamos trazer o plano de manutenção que a microbiológica recomenda para termos o melhor sucesso diário. Bom, nós falamos sobre a manutenção de micro-organismos. Tem alguns métodos de preservação de curto prazo que são muito comuns no laboratório. O primeiro é a refrigeração ou subcultura, que é um método ótimo de preservação, porque é baixa tecnologia, ele não exige muita especialização, não exige muitos materiais, nem materiais adicionais, que em geral seriam de laboratório clínico para processamento rotineiro. Agora, pode haver um alto risco de mutação, além de algum risco de contaminação. Agora, claro que você precisa tomar muito cuidado com isso, porque, especialmente se você tiver na manutenção as culturas de agar, e você tem que ter cuidado com a quantidade de passagem. Você pode passar de 5 passagens, pode ser o caso, mas muitos laboratórios clínicos ou moleculares não se preocupam com as passagens, mas se preocupam mais com o número de subculturas a partir da ressuscitação da cepa. E aí o próximo slide mostra que a Microbiologics não recomenda a subcultura mais de 5 vezes a partir da nossa cultura de referência. Outro método é o congelamento sub-zero, menos 20 graus Celsius. Quando a gente faz a manutenção dessas cepas de menos de 20 graus Celsius, nós temos a viabilidade que pode ser um pouco mais longa, dependendo da cepa, você pode manter de 1 a 2 anos. No entanto, com congelamento sub-zero, o risco disso pode ser um pouco maior do que a cultura, a variabilidade, como nós falamos, às vezes temos dano celular para a formação de isocristal, e isso pode acontecer se o freezer que você está fazendo a manutenção tiver flutuação de temperatura, passar acima de 20 graus Celsius ou não congelar rapidamente, tem um risco de contaminação. Todas as vezes em que você puxa material congelado, você corre o risco de contaminar todo o frasco. Quando você contamina todo o frasco, você contamina tudo. E aí você tem que começar tudo outra vez. Outra maneira de utilizar o congelamento sub-zero, você tem que comprar mais materiais para fazer a manutenção da cepa. Manutenção vai fazer menos 20, vai garantir a execução. Você tem que comprar os vidros, os frascos, para garantir que eles se mantenham afixados ao frasco. Agora, para manutenção de curto prazo, a Microbiologicals prefere que você faça esse método de subcultura. Nós fornecemos uma seção de manutenção de micro-organismos do nosso Boletim Técnico de Controle de Qualidade, QC, e nós recomendamos garantir os nossos micro-organismos de uma placa de agar até 4 semanas à temperatura ambiente
E tudo depende, e você pode ver na tabela abaixo as recomendações based on their category. com base na categoria. Depending on the organism, you might Dependendo find do organismo, você pode encontrar que pode ter algum período weeks. mais curto de sobrevivência do que 4 semanas devido so às necessidades nutricionais. Nós referimos a isso. maintaining a culture of Por exemplo, se você vai manter or Neisseria gonorrhoeae streptococo ou Neisseria gonorreia, is subcultured every third day. a subcultura é feita a cada terceiro dia, em vez de toda semana. No próximo slide eu vou falar isso de novo para mostrar para vocês um diagrama da manutenção mensal. Isso tem a ver com os micro-organismos, de acordo com os nutrientes no meio, de maneira muito mais rápida, or just com due to organismos padronizados ou devido aos requisitos específicos, assim conforme os níveis sejam levados a um determinado nível, aí as células começam a morrer. Então, por exemplo, nós recomendamos que a maior parte das bactérias aeróbicas sejam armazenadas entre 2 e 8 graus Celsius, numa placa de agar não seletiva. Também recomendamos que o nosso método de cultura seja como está no site. or a yeast or Se fungi, tiver bacilos ou fungo, keep anaerobic microorganisms. temperatura ambiente é super importante. Se for anaeróbica, também condições anaeróbicas, temperatura ambiente. E se for Campylobacter, também tem que manter 35 graus Celsius. Não recomendamos congelar as culturas porque não damos instruções para fazer isso. Subcultura é recomendado e validado como nosso plano principal. Aqui nesse slide, nós temos uma visão do gráfico que nós recomendamos, da maneira que nós recomendamos nos micro-organismos para a manutenção no nosso controle de qualidade. O nosso boletim técnico está lá no site também. Recomendamos manter uma cultura, uma placa mensal, que você vai monitorar a cada semana. E para a placa semanal, você faz subcultura diária, com crescimento viável, fresco a cada dia dos seus micro-organismos. Então, essa é a primeira placa que você começa a partir do Lifodix ou do Quick Stick, e a cada 7 dias você vai fazer subcultura e pegar uma cultura semanal. A partir de cada semanal, você faz uma diária. Se você tiver um micro-organismo, que é, por exemplo, o Streptococcus pneumoniae, você vai ter dia 1, na segunda semana, você não vai ter que esperar até o dia 8 para fazer subcultura. Já faz a subcultura no dia 3 ou 4, para manter a mesma cultura. Então, você vai ver que provavelmente você só vai ter 1 ou 2 semanas de manutenção numa cepa que já esteja bastante fastidiosa. Claro que tem requisito nutricional bastante demandante, mas na maioria das vezes são 2 semanas. A maioria das cepas para a linha de produtos, como aeróbicos, fungos, chega aí no máximo até 1 mês. Antes de eu falar sobre o método de longo prazo, alguém tem alguma pergunta sobre o plano de manutenção? Kaylee, I do have a question Kaylee, tivemos uma pergunta do Luiz. Ele pergunta: existe alguma cepa desconhecida para testar a capacidade de identificação do laboratório? Dillian, the question is he's wondering, is there a Deixa eu entender a pergunta. Luiz, você está falando sobre teste de proficiência? Se fazemos culturas desconhecidas para garantir que o seu laboratório saiba identificar? É isso? Yes. Okay. Sim. So, Luis, I can answer that. Sim, eu posso responder, Luiz. Nós trabalhamos com fornecedores de proficiência e nós fornecemos amostras desconhecidas. Nós chamamos amostras desconhecidas para provedores de proficiência no mundo todo. Mas nós também percebemos que há laboratórios que conduzem uma competência interna,
like proficiency que é testing. como teste de proficiência, Or the results out em que você to- não envia os resultados para um provedor de proficiência. What I'm going to Então, suggest, o due que eu to sugiro, time, por causa do tempo, I will reach out to you if you can provide your email se address. você quiser deixar o seu e-mail, eu te mando uma explicação mais Provide- aprofundada, nós trocamos ideia com mais informações. Que tal? in the short term, Mas, assim, no curto prazo, nós não somos um fornecedor de proficiência, nós trabalhamos com eles, como o caso do CAP, nós fornecemos to them, but we amostras desconhecidas, sim, mas também podemos fornecer amostras desconhecidas para testes internos. Certo? Ok, estou vendo ele respondendo, joia. Obrigado, manda o seu e-mail que nós falaremos com você depois. Ok, Keely. Awesome. Ok, Kaylee, ótimo. To continue Então, on, agora vou continuar some methods of long-term preservation. alguns métodos de preservação de longo Yes, prazo. I'm sorry. Sim, I só um pouquinho, Kaylee. Eu tenho mais uma pergunta. Desculpa. Sem problemas. Receive the quick Quando stick, eu do I recebo o Quick Stick, eu coloco para refrigerar imediatamente to e send to another e para place where enviar the para outro lugar em que o clima seja mais frio. microorganism. A viagem afeta o micro-organismo? Estou falando sobre o Bacillus subtilis So to especificamente. rephrase, it sounds like you are asking, Me parece que a sua is there any preocupação difference or is there any é se harm tem in the uma microorganism? diferença, existe alguma preocupação no organismo a partir And then trying to freeze it. de Is crescê-lo damage de that modo fresco e tentando congelar. Se ele danifica, to being So frozen. they're se asking. congelar. Está perguntando que assim que recebe o Quick Stick, tem que refrigerar imediatamente? Sim, I agree. certo, concordo. Send it to another E para place. enviar para um outro lugar onde seja mais frio The trip affect the o clima, microorganism. esse envio afeta o micro-organismo? As long as Olha, it Andréia, is kind of a to-answer a sua question. resposta é dúbia. As long as the quick stick is still in its Contanto que o package, Quick Stick ainda esteja no pacote we warranty fechado, damos garantia quick da viabilidade do Quick Stick 10 entre days, 7 a 10 dias any extreme temperature. em qualquer temperatura extrema. But then we also have the consideration Mas também temos a traceability. consideração de rastreabilidade. If your laboratory is sending Se o seu laboratório estiver enviando o produto para um outro local, e aí temos que saber qual é a rastreabilidade para seguir a licença do programa ATCC, que é algo, então, que eu e você podemos conversar offline. Se você quiser, nós podemos falar com o seu distribuidor local para entendermos todo o processo de rastreabilidade com relação ao ATCC. Mas, para garantir que o Quick Stick seja bem durável, para garantir a refrigeração imediata e evitar calor extremo e frio extremo entre 7 e 10 dias. 7 a 14 dias. You got it. Thanks, Delene. Entendi. Obrigado, Delin. All right. So quickly, I'm just going to touch on some long-term preservation methods. Bom, Just falando sobre os métodos de preservação talk about them. The biggest de longo prazo, to both of the methods listed em here on ambos os the métodos listados aqui no slide, and the a questão principal realmente é o custo maintain organisms using e either of these a methods. mão de obra. The first one is ultra low freezing. O or primeiro, cryogenic chamado freezing. This is freezing congelamento short criogênico ou ultra baixo, ou seja, menos 80 graus Celsius ou mais frio. However, it's very labor intensive to preserve strains in this way. It's quite costly. Custa requires- caro, precisa de mão de obra intensiva,
Tem que fazer monitoramento próximo da temperatura e esses freezers são muito suscetíveis a blackout. Então, você tem que ter gerador de backup para manter o freezer. Um outro método é a chamada liofilização. É fácil de armazenar, uma vez que liofilizado 2 a 8 graus Celsius, o organismo fica num estado de suspensão, ou seja, ele dorme e acorda facilmente. Então, vai exigir o quê? Equipamento especializado, é muito intensivo de mão de obra. E como eu mencionei mais cedo, nós não fornecemos recomendação para criopreservação das nossas culturas ressuscitadas, porque não podemos fornecer garantia do desempenho. Na liofilização, nós temos uma taxa que você pode pagar para nós preservarmos as nossas cepas in-house, em geral para aqueles clientes que querem produtos que não têm uma determinada concentração, mas nós podemos também colocar no Quick Stick dependendo da necessidade. Fale com o distribuidor que você vai ter mais informações aí. When it comes to growth requirements, again, as I mentioned at the very Como eu beginning, mencionei no início, microorganisms, we quando recommend nós that temos os organismos, é importante manter de um meio específico. Por exemplo, você pode ter instâncias recomendadas, por exemplo, com lactobacilos, nós não fazemos o crescimento a partir do pellet na placa de agar. E por quê? Porque nós nos sugerimos não utilizar a cultura de agar, porque com muitas manipulações que são necessárias durante a hidratação, o número de subculturas que você vai fazer, ou se você tiver a contaminação ou contaminação ambiental também vai entrar na sua cultura, no fluido, aí você não vai ver só na hora de remover um pouco da cultura e colocar na placa, aí você vai poder ver. Essas culturas de agar, de placa de agar, são muito suscetíveis à contaminação e acontecem muito rápido, e por isso a gente recomenda não fazer agar não seletivo na comparação com aquelas seletivas. Agora eu quero falar com vocês sobre usos comuns dos nossos LIFO Disc, Quick Stick e Quick Stick Plus. Falando sobre o Quick Stick LIFO Disc, nós recomendamos controle de qualidade comum de laboratório, que pode ser utilizado para sistema de identificação rápida, o VTEC 2 ou Bruker Biotyper, também controle de qualidade de novo lote, diário ou semanal. Você pode escolher características ou funcionalidades seletivas e diferenciais em alguns micro-organismos. É importante diferenciar essas funcionalidades. Por exemplo, se eu estou utilizando a placa de agar, será que eu vou conseguir ver a produção de sulfeto de hidrogênio? É importante detectar se teve crescimento ou não crescimento de determinados organismos ou meios seletivos. Pode utilizar para sistemas de suscetibilidade, discos e antibióticos, se você está utilizando com VTEC 2 ou com os sistemas de suscetibilidade rápida, ou até mesmo na manual, nas plataformas manuais. Você pode testar fermentação e utilização de açúcares, assim como também testes de oxidase e catalase. Agora, veja, você pode também utilizar para a identificação de várias culturas, nós fornecemos uma descrição completa da análise descritiva dos diferentes métodos microscópicos, macroscópicos e fenotípicos que nós utilizamos para garantir que a cultura ainda seja a mesma aquela que nós recebemos da ATCC ou qualquer outro tipo de coleta de cultura. Quando você tem no seu laboratório, você pode utilizar para detectar e ver se algo é gram positivo ou gram negativo. Assim, eles podem identificar, por exemplo, o formato, se é motor, se não é, ou seja, tem motilidade ou não. Assim, você pode utilizar em meios diferenciais, como eu expliquei ainda há pouco. Se ele tem a produção da cor correta, a forma correta, se tem
undulate or is it mucoid? That's a very telling thing for E aí, certain com isso, nós precisamos detectar alguns micro-organismos. certain sugars. Com isso, nós podemos fermentar determinados açúcares para fazer as espécies específicas de micro-organismos. The gram stain is one of the most popular and quickest ways to kind of As separate out maneiras mais fáceis e rápidas de separar os organismos em dois grupos diferentes, eu sempre gosto reminders, and this is what we call a mnemonic de guide. trazer um guia pneumônico. É sempre importante, inclusive, eu pensei em trazer para vocês uma maneira de entender por que funciona Use your um phones, take PowerPoint longo. Quem quiser pode tirar uma foto. Olha que bacana que nós fizemos. Coloque no laboratório. Fiquem à vontade aí. Tirem suas fotos e aproveitem aí, porque ficou bem bacaninha. if you're using the Quem quick está sticks utilizando o Quick Stick para controle de qualidade ou utilizando instrumentação, é importante descrever quais são esses instrumentos. Muitos têm a ver com o VTEC. São instrumentos utilizados com determinadas características. Cada card de VTEC tem 30 tarefas diferentes que medem os diferentes aspectos do micro-organismo, na presença de substâncias inibitórias, fermentação, basicamente como se fosse um microlaboratório num card. O Bruker utiliza o MALDI TOF, TOF. Basicamente utiliza o tipo de time of flight de ionização ou desobsorção, matriz assistida por laser. Ou seja, ele tem um perfil proteico de cada micro-organismo, trazendo um espectro. Nós utilizamos esse padrão fazendo a comparação a não organismos, no sentido de identificá-los. Então, nós utilizamos não isolantes, como o Quick Stick, o LiFo-Disc, nós conseguimos mostrar que o instrumento, ainda assim, consegue encontrar e comparar esses padrões de maneira precisa, para que quando você utilizar com uma amostra de paciente, você pode ter confiança no instrumento e identificar os pacientes de maneira adequada. Aqui nós temos o VTEC. Cada card tem ciclo de 15 minutos de leitura, coleta dados sobre quais os wells que reagiram e quais que não. Coloca num algoritmo para fazer a combinação dos padrões bioquímicos conhecidos e cria um identificador, um bionúmero. Uma vez que ele tem informação suficiente, ele para de ler o cartão, o card, e faz a ejeção. Ele cria um ID, um identificador, um bionúmero entre 8 e 18 horas, ele para de ler o resto do card, faz a população das informações no relatório com base nesse ID que ele criou. Se você está fazendo identificação no VTEC, você tem um resultado entre 8 e 18 horas, como eu falei. Se você está utilizando para suscetibilidade, o resultado sai entre 16 e 24 horas para bactérias e 24, 48 horas para fungo. Agora, olha aí os cartões. Aí uma foto, vocês podem ver. Quick Stick, LiFo-Disc. well reactions are met. As reações adequadas têm que ser específicas. Às vezes, o que acontece com o VTEC, quando você está fazendo controle de qualidade do card, a preocupação é com a identificação que ele produz. For the VITEC cards, we're Mas não é isso QC que nós estamos buscando. Para controle de qualidade, para cada uma desses wells individuais, cada um desse aqui é um well. Nós queremos garantir que certas reações que degradam rapidamente, seja no envio ou no armazenamento, ainda assim consigam garantir a performance. Você tem que utilizar esse relatório e ver que as reações do well estejam sendo produzidas corretamente. Então, se você vê o manual, você vai ter aí essa mesma resposta. Alguém que usa o E. coli 25922 tem o número de catálogo específico, você vai ver que ele vai te dizer que o ID é E. coli, é o contrário. Você pode utilizar o Quick Stick para teste de suscetibilidade. Suscetibilidade usa para determinar como tratar um paciente. E muito comumente nós utilizamos o quê? Difusão de disco ou microdiluição do agar. Com isso pode ser feito manualmente ou por meio da instrumentação.
Se susceptibility. você está fazendo o teste de suscetibilidade, é importante utilizar uma cultura conhecida para testar, porque nada tem acontecido com os discos de antibióticos ou com o padrão de referência do antibiótico, para garantir que eles sejam tão potentes quanto queiram. Também é importante para fazer tudo que seja disponível comercialmente com todos os instrumentos como o VTEC, o MicroScan, o BD Phoenix e o SensiTitre. Tudo isso serve de controle de qualidade com uma cultura antiga, 18, 24 horas, pelo menos mais fresca, para garantir o teste que os cards ainda produzem os mesmos resultados ou que os resultados esperados assim sejam para você poder fazer a melhor testagem para as amostras de pacientes. About molecular methods as Depois, well. nós vamos falar sobre métodos moleculares também. The world of clinical about No susceptibility mundo testing. clínico, a gente fala sobre testes de suscetibilidade. Temos resultados em vivo que podem levar até 7 dias, mas também podemos ter resultados moleculares, encontrando gene de resistência, como VAN-A, Methicillin resistance. That's very ou rapid. como, por exemplo, de resistência. Eu consigo saber em 3 horas, por exemplo, se existe uma resistência genética. So, the live culture methods, although Os timely, métodos de cultura viva são oportunos, exigem expertise para desempenhar, podem ser automatizados utilizando instrumentação e você vai saber de fato se eles são resistentes ou não. Agora, um método molecular, apesar de rápido, ele só vai te mostrar que o gene de resistência está presente. Nesse momento, o método molecular não pode confirmar se o gene de fato está ativo ou pode ser ativado. Os métodos moleculares são ótimos para fazer triagem de pacientes. Estão presentes esses genes. E aí você pode escolher um outro tratamento enquanto você espera os resultados da cultura em vivo. A moral da história é: a cultura viva ainda vai ser necessária para saber a suscetibilidade real e opções de tratamento. Eles devem ser utilizados em paralelo com métodos moleculares. Kaylee, Yeah. I'm sorry. If we Kaylee, just- pediram para você falar um pouquinho mais devagar? So when we talk about Então, all these quando nós falamos sobre todos esses instrumentos diferentes, a microbiologia também, a Microbiologicals criou vários painéis de Quick Stick com 2 commercially available instruments, such as the VITEC. que vem vendendo bastante, como o VITEC, a MicroScan e o BD Phoenix. I apologize here. We have a couple duplicate slides. Aqui eu tenho os slides repetidos, vou pular rapidinho. Então, antes de eu entrar sobre algumas questões comuns, até de reclamações que nós recebemos, para vocês terem aí o máximo de sucesso, quero saber se tem alguma pergunta. All right. I will Não? continue on. Ok, vou continuar. Quando nós usamos os produtos, há algumas questões que podem acontecer e eu queria que vocês entendessem quais são as questões mais comuns que a equipe recebeu de reclamação. Então, para que vocês tenham o máximo de sucesso utilizando os nossos produtos Quick Stick, LifoDisc, eu vou entrar com vocês. Então, por exemplo, às vezes a gente recebe reclamação de que o micro-organismo não está crescendo ou não cresceu tanto quanto deveria. E isso pode acontecer, mas basicamente porque as condições incorretas de crescimento foram utilizadas. O meio, a temperatura, a atmosfera, o tempo. Um cliente pode estar utilizando uma mídia seletiva para tentar ressuscitar a cultura e não obter o crescimento adequado. Ou está incubando muito quente ou muito frio, pode não estar dando tempo suficiente. Antes de utilizar um produto Quick Stick, você tem que ir ao nosso site ou ver as referências de controle de qualidade de condições de cultura recomendadas para que a mídia, a temperatura, a atmosfera, tudo esteja adequado para ter sucesso com o produto. Nós, muitas vezes, temos a hidratação inadequada da pellet. Eu me lembro que eu estava falando sobre garantia do fluido da pellet, está totalmente homogeneizado e o suave tem que estar cinza e completamente úmido. Às vezes o fluido não desceu suficientemente, às vezes um cliente percebeu que o fluido não tinha descido nada. Então, a hidratação inadequada da pellet resulta menos células colocadas na placa, dificultando a recuperação também, como se a pellet não estivesse bem hidratada. Pode armazenar também, talvez, o Quick Stick, o LifoDisc,
também não esteja na temperatura adequada ou pode ter sido exposta a temperaturas extremas, ou muito quente ou muito frio durante muito tempo. Também temos relatórios de reclamação de identificação errada. Isso acontece quando o cliente obteve um ID, uma identificação que não esperava, ou não se une à que nós gostaríamos ter no rótulo. Resuscitating a culture for identification. Ressuscitação de uma cultura para identificação no meio seletivo pode impactar a performance da cepa. Quando você coloca na placa de Agar, você consegue revitalizar completamente o metabolismo do organismo na velocidade, produzindo enzimas adequadas ou proteínas adequadas que você deveria ver e mensurar a partir desse ID. Se a condição de crescimento estiver incorreta, talvez esse micro-organismo não tenha sucesso, porque ele pode não ser completamente revitalizado ou o metabolismo pode não ser o que deveria ser. Então, não vai produzir determinadas enzimas ou propriedades que deveria no nível esperado. Então, o ID incorreto é que ocorre. A cepa pode estar mantida inadequadamente. Às vezes, quando uma cultura está congelada, isso impacta a identificação dos cristais celulares. Para danificar as células, isso pode resultar em açúcares fermentados, como não deveriam na placa. Também podemos utilizar o painel inadequado para identificar a cepa. Eu já fiz, eu acidentalmente peguei um Vitek positivo e não vai identificar a E. coli num gram positivo. É impossível. Aí você fica pensando, no final você descobre. Então, só para verificar duas vezes, que quando você está tentando identificar essa cepa, você tem que utilizar o painel correto e o micro-organismo tem que estar listado nesse banco de dados, naquele instrumento. Então, quando nós estamos falando sobre a limitação da tecnologia, nós precisamos garantir que o instrumento tenha esse organismo, tenha esse banco de dados, mas também precisamos garantir a tecnologia que nós estamos utilizando para identificar as cepas e que isso... Deixa eu refrasear aqui, perdão. Por exemplo, algumas tecnologias têm limitações, dependendo do que está sendo utilizado para identificar e a proximidade de relação entre essas cepas. Por exemplo, o grupo Bacillus cereus pode estar presente, pode fazer parte desse grupo que está tão proximamente relacionado ao 16SARR na sequência, que eles, então, identificam utilizando 16RNA, o que dificulta muito a identificação da espécie da cepa. E você só vai ter uma ideia do grupo Bacillus subtilis em vez do específico. Então, você pode utilizar um meio biomecânico, um fenotípico, para determinar o ID e a espécie. Kaylee, Kaylee, desculpe interrompê-la. Tenho aqui algumas pessoas que me mandaram uma mensagem. Acho que a gente deveria ter dito isso bem no início. Se você tem uma preferência de falar com os clientes para ouvirem em espanhol ou português, embaixo da tela lá, você pode ver um botão que é um globo escrito Interpretation. Se clicar, você vai poder escolher o idioma que você gostaria de ouvir. Temos espanhol e português. Acho que eu deveria ter dito isso mais cedo, peço desculpas. No problem. Another report that we have. Sem problema. Outro relatório que nós temos é reclamação de suscetibilidade. Às vezes alguém usa o Quick Stick para garantir e discos de bactéria têm a quantidade correta de antibiótico, mas os resultados são cada vez diferentes do que eles esperavam. Então, isso pode acontecer quando as condições de crescimento incorretas são utilizadas. O organismo não foi totalmente ressuscitado e ele não vai se desempenhar como deveria. Em condições incorretas de armazenagem, além da manutenção inadequada, armazenamento a menos 20 graus
na placa de AGA, em 2 semanas ou mais, pode sim impactar de sobremaneira a resistência ou a suscetibilidade de uma cepa. Alguns micro-organismos, como pseudomônios, araginosa ou a entérica, também pode se comportar pior depois de 2 semanas. Não vão se comportar tão bem de maneira fenotípica, mas podem não se desempenhar tão bem para a testagem de suscetibilidade. Organismos que têm resistência antibiótica controlada por plasma, muitas vezes perdem essa resistência depois de 2 semanas de manutenção. Na verdade, você inclusive pode ver que esses discos ou painéis não têm a quantidade adequada de antibiótico ou não estão se desempenhando como deveriam. E a razão disso é que você precisa jogar aí no controle de qualidade. E, por fim, o tipo de reclamação que nós recebemos, mais comumente, é a contaminação. É em que o cliente reporta que viu ali o crescimento de uma colônia que não está no rótulo, ou que pode parecer alguma coisa que não está ali. Nós podemos inspecionar a morfologia e esperar só um tipo de colônia, mas você acabou que observou uma diferente. E isso acontece muitas vezes no meio que foi utilizado que está contaminado antes da inoculação. Pode acontecer, você pode contaminar ao estar muito próximo ali à pontinha da placa, muito próximo da borda da placa, você tem a chance de trazer contaminantes ali da placa de Petri para o meio de cultura. Cuidado, porque essa técnica de suscetibilidade ou de material de controle pode contaminar. Outra possibilidade também que pode acontecer é quando 2 tipos de colônias são observados, mas não esperados. Alguns micro-organismos, como Staphylococcus epidérmicos, pode ter 2 tipos de colônia, pode ainda estar contaminado na placa, e antes dessa preocupação, você pode ter alguma outra contaminação, é sempre bom recomendar verificar 2 vezes a análise garantida para ver se você tem a descrição desses 2 tipos de colônia em condições macroscópicas. E aí, com isso, esses 2 tipos de colônia são exatamente o que deveriam ser, do que deveria se esperar, e a cultura funcionando adequadamente. Agora, eu vou deixar os nossos produtos QuickStick LiFo-Disc e vou entrar agora com os nossos outros produtos clínicos. Não são tão famosos, mas são produtos excelentes. Antes, quero perguntar se ficou alguma pergunta sobre o LiFo-Disc e o QuickStick. No, Keely, there's Não, nothing. não temos nenhuma outra pergunta agora. Ótimo. O próximo produto que nós vamos discutir é a nossa suspensão parasitária, produto único. O que esse produto faz? É um frasco de 1 mililitro que tem parasitas de formalina fixos num estágio de desenvolvimento específico numa suspensão fecal. São ócitos de um parasita específico, é um produto qualitativo, então nós não determinamos quantos ovos ou cistos nós vamos encontrar nesse frasco. Armazenagem 2 a 25 graus Celsius e a vida útil mínima de 8 meses. No pacote vem um frasco de 1 mililitro com uma suspensão de parasitas fixos em formalina e o código do produto FPXX. XX serão os números. Aqui o número é FP04. É muito simples de utilizar. O que você faz? Você remove o frasco do pacote, você faz uma mistura ou agitar vigorosamente ou por meio do Vortex. Uma vez que você sacudiu, você deixa ali 5, 10 minutos a suspensão antes de utilizar na testagem. Depois de 5 a 10 minutos, você, com cuidado, coloca uma pipeta até a parte de baixo do frasco, até encostar no fundo. A gente usa só uma única gota para teste. Com essa única gota, você vai ter que consultar o laboratório, os procedimentos padrões, os POPs, ou o kit de instruções
ONP. para a testagem. A gente chama OIP. Aí você coloca uma gota de iodo no slide, verifica a suspensão com amplificação de 40 vezes e ajusta para encontrar o parasita e demonstrar aos técnicos identificar qual é a espécie daquele parasita no macroscópio determinada suspensão. É importante saber que, por causa da fixação de formalina nesse produto, não recomendamos utilizar esse produto em aplicações moleculares, como qPCR. A formalina é muito difícil para o DNA ou RNHP disponível para aplicações de qPCR. Mas entendam que, por causa da natureza dos parasitas, é super importante que você pode ter mais de um parasita do que aquele que está no rótulo. Verifique o certificado de análise para ver se tem algum outro parasita ou além da descrição do parasita que você quer encontrar. Nosso próximo produto são os nossos slides de microbiologia de controle de qualidade. Vem em caixas de 10, que contém material especificado, fixado. Aqui, por exemplo, nós temos, nessa foto, nós temos 2 Ls, cada um vai ter esses materiais. Um tem a suspensão fixa do gram positivo e um vem com a suspensão fixa de um gram negativo. Tudo isso é feito com métodos comuns de staining, como acid fast, o gram stain, ou cálculo fluoride. São qualitativos, a intenção é garantir que o procedimento de staining esteja correto e identificando as características perfeitas do organismo na utilização do staining. Armazenagem 2 a 25 graus Celsius e a vida útil de pelo menos 3 meses. Novamente, você recebe uma caixa com 10 slides e o código do produto é SL, 2 números, traço 10, porque são 10 em que vem em cada caixa. Before I move on to our molecular product line, do we have any questions about Antes da nossa linha de produtos molecular, alguma pergunta sobre a suspensão ou sobre os slides? Kaylee, I just wanted to add that Kaylee, eu gostaria de acrescentar, se tiver alguma suspensão parasitária que os clientes estejam interessados, they're not easy for us to não é muito fácil para nós obtermos, e assim nós estamos sempre buscando recursos para essas suspensões, e às vezes nós pedimos aos clientes que nos ajudem também, se uma universidade local ou alguém assim no país tenha esses parasitas específicos, para ver se o parasita que nós possamos importar para os Estados Unidos e desenvolver na suspensão para vocês. Great, thanks, Deline. Sim, obrigada, Dailin. Ok. Acho que não tem nenhuma pergunta, vou continuar. Ver uma oferta de produto molecular. Veja aqui, os nossos padrões moleculares, nós chamamos de Helix Elite, é o nosso produto. A pronúncia em inglês, Helix Elite. Nós temos 3 formatos para controles moleculares. Temos os inativados, DNA genômico e sintético. Então, são padrões, 3 padrões. Aqui você consegue entender as quantidades variáveis de DNA em cada preparação. Como você pode ver aqui, os inativados vão conter toda uma célula inativada completa, com todo o DNA possível naquela célula. E esse círculo vermelho representa o gene de interesse. As culturas inativadas estão completas ali, que contém todos os genes de interesse, todos os genes que vão ser encontrados naquela célula. O DNA genômico já vai ser o material estruturado, significando
que é só cópias genômicas do DNA. Todos os genes possíveis, inclusive aquele de interesse, mas vocês não vão ter que fazer processo de extração para remover o DNA da célula. O sintético é menorzinho ainda. É sintético, é um alvo concebido geneticamente, e é só aquele gene de interesse que nós fizemos com base no diagnóstico comercialmente disponível e nos genes disponibilizados na indústria. Bom, quando fazemos esses controles, nós temos que decidir qual controle você quer. Você tem que ver quais são os passos do processo molecular para tentar fazer o controle de qualidade: extração, amplificação ou detecção. Se eu tiver a fazer o controle dos processos de extração, eu vou ter que buscar algo que vai mostrar que eu posso remover os ácidos nucleicos, como DNA e RNA, de uma célula. O formato melhor de controle será toda uma célula inteira de bactéria ou de vírus, porque faz a mímica da amostra do paciente, imita a amostra do paciente completa. O segundo passo é a amplificação. Quando eu quiser controlar esse passo, eu estou controlando a produção de múltiplas cópias de uma sequência de DNA para quantificação ou tipificação da cepa utilizando a PCR, reação em cadeia da polimerase. Então, se eu quero só controlar a amplificação, um controle positivo pode ser só um ácido nucleico purificado ou padrão sintético ou todo um extrato genômico. Nesse passo, eu tenho material de teste que já foi completamente extraído. Então, assim, os nossos padrões genômicos ou sintéticos podem ser simplesmente utilizados para o controle da amplificação. Também podemos utilizar os padrões inativados para controlar os passos de amplificação para controlar a extração. O último passo para PCR ou aplicações moleculares é a detecção. Então, como que eu vou visualizar o material do PCR? Por exemplo, eu quero garantir que a banda adequada esteja presente no meu gel de agarose. Quantos ciclos de PCR levou para detectar o alvo? Número baixo de ciclos ou número alto de ciclos? Houve alguma amplificação do alvo? Quando nós estamos buscando a detecção, essa é chave utilizar isolados ou padrões conhecidos para que nós possamos garantir que os métodos estejam funcionando adequadamente para nós encontrarmos esses genes de interesse para aplicações moleculares numa amostra de paciente. Nosso produto, Helix Elite, pode ser utilizado para uma grande variedade de aplicações. Você pode utilizar para testes de sistemas de controle de qualidade comercial, pode utilizar para o PDMX, pode utilizar para verificação e validação de testes desenvolvidos em laboratório, a sigla LDTs, utilizar para sensibilidade, especificidade, testes, treinamento, proficiência e teste de lote para lote, dependendo do seu teste, do seu sistema de teste molecular. Agora vou falar um pouco mais aprofundadamente sobre nossa linha de produto Helix Elite. Vou falar rapidamente sobre nossos extratos genômicos. Como vocês podem ver aqui, já devem até saber, esse produto vai ser descontinuado esse ano. Ainda vai estar disponível até ele acabar os estoques. Quem tiver interessado, esse extrato genômico, ele extrai o DNA que foi purificado de uma cepa de referência de baixa passagem. Já contém material extraído. Ele é armazenado entre 2 e 25 graus antes da hidratação e depois da hidratação pode ser armazenado a menos 20 graus Celsius. Fornecemos o número de cópia genômica determinado pelo qPCR, aproximadamente 10 a 60 cópias de DNA genômico por frasco. Vem nessa caixa vermelha de plástico, um frasco de extrato genômico e um frasco da água padronizada Helix Elite e as instruções de uso. Se você estiver interessado nesse extrato genômico, nós temos
nossa linha de produto do microplasma, que também fornecemos um número de cópia do genoma. Esses extratos, atualmente, contêm extratos de cepas de micoplasma. São utilizados para verificação e controle do micoplasma nas culturas celulares e meios celulares. Então, são as drogas utilizadas com cultura celular ou para testar ou buscar se alguém, por exemplo, estiver fazendo alguma cultura. Então, são produtos de micoplasma dos extratos genômicos. Nós não utilizamos, em geral, nos laboratórios, mas pode ser o caso. Agora eu tenho os controles sintéticos. Queria rapidamente falar sobre isso. Nós temos algumas dessas cepas que estão sendo descontinuadas, mas o formato é RNA ou DNA sintético, que é feito como uma sequência de consenso de um alvo genético relevante diagnosticadamente. Diferencia de todos os métodos propostos para a detecção de determinados organismos, using the CDC, utilizando o CDC, a OMS. Nós fizemos o sequenciamento que funciona muito bem com as sequências propostas utilizadas para diagnosticar os pacientes. Esse produto pode ser armazenado entre 2 e 8 graus Celsius até ser reidratado. Depois que é reidratado, 20 graus abaixo de zero. É um frasco de múltiplo uso, então nós fornecemos um frasco de DNA sintético seco ou RNA e um frasco da nossa água padronizada molecular. Para usar o produto, tem alguns passos. Primeiro, você tem que abrir a bolsa térmica e centrifugar rapidamente para garantir que qualquer do material seco tenha sido removido e, às vezes, durante a armazenagem, pode cair, balançar, e você tem que totalmente hidratar todo o material genético interno. Depois da centrifugação, você coloca 55 microlitros da água padronizada molecular e faz uma intubação durante 15 minutos para que ele consiga fazer a hidratação completa. Totalmente hidratado, o que é mais importante aqui do padrão sintético é utilizar uma pipeta para misturar o produto com cuidado. Não coloca no vórtex. RNA or DNA, porque very small. Tem RNA, DNA no sintético muito pequeno, com sequenciamento. Fazer o vórtex vai quebrar, vai destruir o produto. Então, é importante você só mexer com a pipeta mesmo. Então, uma vez que você está lidando com isso, você tem que fazer a centrífuga rapidamente para garantir que todo o líquido saiu do fundo. E aqui nós recomendamos fazer a alíquota de suspensão menos 20 graus Celsius ou para uso imediato. Então, se você tem as alíquotas, você vai ter 10 microlitros a partir dessa suspensão de controle. Uma vez pronto para uso, você pode congelar até 2 a 8 graus Celsius durante 15 minutos e centrifugar rapidamente. Para 90 microlitros, você mistura novamente com a pipeta. Uma vez que isso está pronto, o produto padrão está sendo pronto para utilizar como controle positivo para a rodada PCR. Recomendamos 5 microlitros por reação e, ao fazê-lo, você tem 100 reações por kit, se você estiver utilizando 5 microlitros em cada de volume de reação. Então, por que alguém escolheria esses padrões sintéticos? Bom, são muito bons, ele já é material extraído, ou seja, você pode aproveitar todo esse tempo que leva para a extração normal. As extrações levam ali entre 3 horas até um dia inteiro. Reduz também risco de contaminação cruzada, é fácil de utilizar. Então, não precisa de gastar tempo treinando também. Como é um organismo vivo, ou melhor, não vivo, ele é não viável, portanto, ele é mais seguro na comparação de um organismo vivo. Algumas das questões comuns que nós recebemos de reclamação do cliente é que, quando eles usam, o teste não detecta
o micro-organismo ou o alvo. Como eu falei anteriormente, a sequenciamento sintético é uma sequência pequena que é feito para detectar um alvo genético específico. Se os primers e os probes daquilo que você está utilizando para a instrumentação não forem feitos para detectar, ele não vai conseguir amplificar. Então, é por isso que eu vi que muitas vezes o produto pode não funcionar. Overdiluting the product. Você tem que fazer, às vezes, uma superdiluição do material sintético, você errou, por isso dá defeito. Ou então pode ter havido alguma contaminação durante o processamento. Essas são as razões. Our last and final product line. Nossa última linha de produtos dentro do Helix Elite são os controles inativados. The inactivated Helix Elite molecular controls Os contain controles moleculares do Helix Elite inativados têm um formato muito interessante que vem com um pellet liofilizado que contém organismos inativados totalmente intactos. product or Nós quality chamamos de produto qualitativo, é um controle genérico instruments. So it could be used to e control pode ser utilizado para controle, por exemplo, ou num IVD, num CE. A maioria dos produtos já vem marcados assim, dissolvem rápido, então não precisa de um grande período de hidratação. E armazenamento entre 2 e 25 graus Celsius, ou seja, vou estar no controle inativado, ou seja, não precisa de espaço de refrigeração e pode ser armazenado junto com o instrumento. Os kits são configurados para vir com 5 pellets individualmente empacotadas. cells listed on the label and instructions for use and certificates. Vem as instruções, vem nessa caixinha azul. E por que alguém utilizaria um processo completo de controle como esse que eu mostrei? Bom, esses controles de processo completo assay. It's going to levam control você a um teste completo molecular de PCR. Vai desde a extração, passando pela detecção até a amplificação. Isso é ótimo, pode ser utilizado como um substituto de amostras reais para testar a sua eficiência. Você pode utilizar como controles spike-in para determinar o efeito de uma matriz sobre a recuperação total com extração e detecção. Digamos que você queira testar uma nova matriz, como sangue, urina, para um ácido que não diga que você possa utilizar. Um padrão inativado pode servir para isso. Também é processado ao mesmo tempo, da mesma maneira que uma amostra de paciente, mostrando a efetividade do teste, assim também como a possibilidade do técnico testar e detectar sem precisar de nenhum instrumento específico. Here we have our Helix Elite Aqui QC nós temos os kits e painéis de controle de qualidade do Helix Elite. We also have QC Nós sets and temos, using the inactivated, utilizando synthetic pellets. We os might have pellets sintéticos inativados, os swabs também, sintéticos ou inativados. Temos alguns kits que são especificamente feitos para funcionar com determinados instrumentos, assim como aqueles que têm os controles genéricos que podem ser utilizados com vários instrumentos que testam os diferentes organismos e grupos sindrômicos. Armazenagem entre 2 e 25 graus, também pré-pooled, se aplicado significa que se eu estou determinando ali 10 alvos, aquele pellet pode ter todos os aplicativos. E com isso vai funcionar com a dissolução rápida. Com isso você vai receber as instruções e o certificado de análise nessa caixinha. Os mais comuns vêm com BD Max, Biofarm Film Array e o Cepheid Gene Expert, são os mais comuns. Aqui um gráfico rapidamente mostrando um resumo do processo e quais produtos são mais bem utilizados e podem controlar os passos do teste PCR. Antes de entrar nos controles específicos do instrumento, temos perguntas? Eu acho que tem uma pergunta. Eu acho que a próxima parte vai responder essa pergunta que eu estou vendo aqui, a utilização do produto para o Cepheid Gene Expert. Tem alguma outra pergunta, Delaine? Não. Eu respondi uma aqui no chat, então. Instrument specific Joia. control. Então, controles específicos do instrumento. Como eu mencionei, a Microbiologics criou
They're uma designed linha de produtos específicas instruments. para also esses have instrumentos que já estão comercialmente disponíveis. Alguns que não estão feitos, mas que funcionam muito bem. Vou mostrar aqui para vocês. Para controlar o instrumento BD Max, nós temos vários painéis de controle que vêm com formato de pellet inativado. Esses pellets são totalmente processados de controle pre-pull, já com o máximo de alvos possíveis, sem causar a reatividade cruzada. Assim, você pode ter um controle de qualidade mínimo, mas assim você ainda consegue testar todos os alvos para que todos sejam encontrados quando você estiver testando o paciente. Está pronto para ser utilizado, nós temos abordagem de temperatura ambiente, são IVDs, ou seja, in vitro. Essa tabela é enorme, pode assustar, mas não se preocupem, aqui são todos os nossos testes disponíveis. Mais para frente na apresentação eu vou ter os outros aí que faltou aqui, mas para todos os painéis BD Max, nós temos números de catálogo para validação e verificação ou para controle de qualidade em andamento, todos os painéis que nós oferecemos atualmente. Está tudo aí. É muito simples utilizar o nosso produto com BD Max. Vocês vão transferir a pellet de controle ou SWAB para o buffer tube que vem dentro do kit ou recomendado a ser utilizado nas instruções. Aí você faz o vortex, inverte e faz o vortex de novo e faz o processo de acordo com a bula. Exatamente como a amostra de paciente que você colocaria o SWAB dentro dos micro-organismos, você faria vortex, inverte, vortex e processa. Também temos alguns produtos de controle para o BioFire. Novamente, controle completo de processo. Esse BioFire é um instrumento que tem muitos alvos em um único teste. Alguns têm até 33 diferentes alvos num único teste. Já são prontos para ser utilizados, temperatura ambiente e IVD. Esses painéis testam muitos alvos. A BioFire tem um número menor de testes, mas que testam mais coisas. Como você pode ver, nós temos vários painéis disponíveis para testagem. Eu não incluí o BioFire RP 2.1, que tem o teste da COVID-19, SARS-CoV-2. O BioFire vai sair com o painel 2.1 em 2021 ainda. O gastrointestinal acabou de ser lançado, inclusive. E como é que você usa? Muito simples. Igual a amostra de paciente, você transfere a pellet para o volume mínimo de hidratação. Você vai encontrar dentro do IFU ou pelo menos dentro do boletim de informações técnicas. Você faz o vortex para dissolver o material e teste com base no protocolo de verificação da BioFire. Você insere o material na temperatura de 2 a 8 graus até 72 horas. Aqui temos um exemplo da utilização do nosso painel de controle para o RP2 ou RP2, mínimo de 300 microlitros de pellet hidratada, que está listada também nas nossas informações. Fazemos o vortex para misturar, utilizamos as pipetas disponibilizadas e fazemos aí o processamento de maneira bastante simples. E por fim, mas não menos importante, nós temos vários kits que faz o controle completo do Cepheid GeneXpert. Tudo isso vai estar disponibilizado em SWAB ao invés de pellets, tá? SWAB inativado. Significa que todos os micro-organismos inativados são liofilizados no final de um SWAB para imitar exatamente a amostra de paciente. Então, vai ter sempre um controle positivo e negativo nesses kits, estão prontos para serem usados, temperatura ambiente e também in vitro, IVD. Os próximos slides eu vou mostrar para vocês todos os números de catálogos que podem ser utilizados para controle de qualidade atual, com vários Cepheid's que são utilizados agora no mercado. Nós temos respiratório, gastrointestinal,
healthcare-associated infections, and we even have controls for the SARS. Infecções de clínicas, hospitais, SARS-CoV-2 também. Novamente, é muito fácil utilizar o nosso produto com Cepheid. Você vai processar como se fosse paciente. Amostra de paciente. As instruções ali dizem para colocar a amostra do paciente dentro do reagente, você vai fazer a mesma coisa com o nosso controle. Então, quebra o swab num frasco de transporte e transfere para o cartucho. Faz o teste conforme as instruções, você faz o vortex, simplesmente pega esse swab, pode usar seco ou hidratado, coloque no cartucho e faz o teste. Any questions there before I move Alguma on? pergunta antes de eu seguir? Kaylee, Yeah. can you just mention a little bit Pode about falar um pouco running of the quality control in the car, sobre o controle de qualidade doing the quality control process? e o processo de controle de qualidade do CARD, que não acontece junto com a amostra do paciente? Então, separando o controle de qualidade da amostra do paciente. Recommend doing it. So we recommend Nós for Q- recomendamos para teste de controle de qualidade, done either, it should be done before patient tem que ser samples are feito antes da amostra do paciente chegar, naquele dia, naquele mês. Você não deve utilizar and mix it in with the patient controle sample. de qualidade e misturar com a amostra do It's paciente. truly used to ensure that the É para ser reagents utilizado para garantir que os reagentes e os consumíveis to be used with those assays sejam feitos com esses testes e que estejam funcionando de maneira adequada e que nada aconteceu no trânsito. Você não deixa uma amostra de paciente antes de fazer o controle de qualidade. Era isso que você perguntou? É isso? Sim, exatamente. Ok. Question. E olha, nós temos uma pergunta. Qual produto você recomenda como controle positivo para SARS-CoV-2 com kit de extração Allplex? with the Allplex extraction kit. Com kit de extração Allplex, I'm not as familiar with the Allplex. não conheço tão bem esse kit de extração, mas nós podemos olhar. Offline, if you provide us with your email Depois, manda o seu e-mail que a gente responde para vocês and what the LOD is. e eu explico qual é o LOD para ver se os controles funcionam para o Allplex. Okay. And one more question. Sim, mais uma pergunta. As Keely mentioned, please send us. Como aquele mencionou, podem mandar o seu e-mail para a gente. Nós vamos aprofundar nas respostas para todos. For the Gene Expert, Para o GeneX, o load de HIV, qual seria The Gene Expert HIV viral load testing. We o don't currently have teste? Olha, atualmente nós não temos um controle para isso. Atualmente nós estamos desenvolvendo para viral load, carga viral. I believe it is CMV and not HIV, but we Eu are acho working on viral. que não é HIV, mas nós estamos fazendo teste de carga viral. Controle, sim. Ótimo. Thank you. Thanks, Obrigado. Obrigado, Kaylee. Hold on, we got one more. Is there an M Mais uma tuberculosis pergunta aqui. with the Gene Expert? M tuberculoses com Gene Expert. Ah, sim. Oi, Maria, que bom, recebi sua pergunta. Sim, Mycobacterium. nós temos micobactéria tuberculose para o Gene Expert. Resposta afirmativa. Panels. Ele tem 2 painéis de TB que você pode escolher utilizar. MTB RF e também o MTB Ultra Panel. Nós temos um controle For just the para MTB o rifampicin MTB com resistência, que funciona super bem. Esse controle não funciona tão bem no MTB Ultra Assay. Agora, se você quer utilizar no MTB Ultra Assay,
tem que entrar em contato com a nossa equipe técnica para a gente poder explicar o processo para vocês. Não é tão simples quanto o controle desse MTB assay from Cepheid. para o CEF do Cepheid resistente. Great. Okay. Ótimo, joia. Just quickly want to go over when you go to our Sim. website. Quando vocês forem no nosso site, eu queria falar uma coisa. Question. Sure. Temos mais uma pergunta. System. No sistema FilmArray, uma solução hidratada fornecida pelo fabricante é para utilizar com a amostra de paciente. Como que nós vamos fazer o controle de qualidade se nós não temos mais dessa solução? So for QC, we actually recommend using molecular Para grade controle de water. qualidade, nós recomendamos utilizar a nossa água molecular. Então, você não vai ter outros reagentes. Have to hydrate using the Você não vai ter que hidratar utilizando um buffer fluid. ou o fluido de hidratação para o painel em si. Recomendamos utilizar só a água molecular para hidratar os pellets. Não utilizamos reagentes adicionais. Okay. Excellent. So quickly, in case you Ok, go, excelente. Então, olha if só. you go and you explore our website, Conforme you'll você note vai that explorar o our site, website doesn't have the controls o listed site não tem os controles listados por todo tipo, por exemplo, BioFire, Zephyr, BDMax, ou outros instrumentos quanto o Allplex ou o CD. Temos muitos dos nossos painéis listados pelo grupo de teste sindrômico. São os grupos de micro-organismos que causam tipos específicos de doenças. Então, nós temos o ID de cultura de sangue, BCID, as doenças associadas, HIS, a gastrointestinal, respiratório, saúde da mulher, STI, e doenças emergentes e outras. Então, rapidamente, esses painéis sindrômicos têm organismos que causam sepse ou infecção sanguínea. Eles podem ser painéis gram-positivos, gram-negativos ou fúngicos. Basicamente, você vai ver esse BioFire com FilmArray ou até o Aluminum também com esse tipo de testagem. Você vai ver todos esses painéis que podem ser utilizados nesses instrumentos, mas nós temos os controles para eles. Temos as infecções associadas com saúde, são todos que causam doenças comumente adquiridas em clínicas para pacientes internados. Nós temos o Versa, Staphylococcus aureus, listados, o CRE, todos esses aí que vocês estão vendo, que são cepas multiresistentes com genes de interesse. Vocês vão ver que o Cepheid é líder em ter o maior número de testes disponíveis para buscar as infecções nos pacientes. Também um painel são os organismos que têm, em geral, infecções gastrointestinais, como E. coli, Salmonella, Norovirus, que nós encontramos no Cepheid, que são os mais importantes nos aspectos do mundo em questão. São todos organismos que causam infecções respiratórias, influenza, tem agora a COVID também. Biggest offering of assays for Nós this. temos a maior oferta de testes para esse grupo sindrômico. São organismos aqui específicos, como dito pelo grupo, que são infecções comuns para as mulheres e também são mais transmitidas, como clamídia, gonorreia, HPV, né, o Human Papilloma Virus. Nós achamos que a Lógica e o Cepheid têm os melhores aí nesse grupo para oferecer. E, por fim, não menos importante, nós temos as doenças emergentes, são grupos de organismos que foram recentemente descobertos, organismos em que nós temos uma preocupação maior, ciclospora, citomegalovírus ou
até mesmo sífilis, são todos que vão estar nos nossos produtos inativados ou produtos comuns padrão. Antes de eu seguir, estamos perto aí das 3 horas. Aqui temos alguns slides. Eu não queria, não sei se a gente pode continuar ou não. Não, acho que dá para continuar, já que a gente começou um pouco atrasado, porque eles são muito importantes. Great. So I'm going to talk here quickly, Eu vou falar aqui specifically rapidamente, especificamente sobre os controles sobre a microbiológicos que ela tem sobre os diferentes detecções do SARS-CoV-2. Agora, estamos familiarizados com a SARS-CoV-2. Eu quero até atualizar aqui meu slide. A pandemia aí do coronavírus é causada por essa síndrome, coronavírus 2, SARS-CoV-2. Se nós analisarmos a estrutura desse vírus, temos muitas partes desse vírus que nós podemos conectar. SARS-CoV-2 é o vírus envelope. Nós temos várias proteínas, nucleocápsides, spike, que faz com que a célula adere e o RNA entre. Então, tem muitos aí deles que estão buscando diferentes proteínas ou genes que buscam a estrutura viral. Nesse sentido, a SARS-CoV-2 é bastante grande aí, mas como você pode ver, nós temos todos os genes de interesse, estão aí localizados. Há muitos protocolos que foram desenvolvidos e quando ele saiu aí, muitos dos outros disponíveis que estão disponíveis. Aqui você pode ver novamente o genoma as well as the different assays and what genes of e interest. todos os testes, todas as obrigações que nós estamos buscando. Aqui nós temos um gráfico mostrando todos os nossos produtos da SARS-CoV-2 na nossa linha de produtos no varejo. Olha só, vai desde RNA sintéticos de determinado sequenciamento genético até totalmente inativado, controle completamente da SARS-CoV-2. Todos esses controles podem ser armazenados em temperatura ambiente, variam no formato e podem realmente ter cópias parecidas por swap ou por pellet. Então, quando nós começamos a desenvolver esses controles, nós percebemos a necessidade para esses controles conforme a pandemia foi se alastrando, no início já de 2020. Então, o primeiro controle que nós desenvolvemos foi um controle sintético que buscava os genes nucleocápsido N1, N2 e N3. E aí cai na linha dos protocolos da OMS e do CDC. Conforme nós desenvolvemos uma maior continuação, nós descobrimos que precisávamos agregar ainda mais alvos e criamos mais transcritos sintéticos ou sequências sintéticas e fomos agregando. E aí, então, agora nós temos 2 produtos sintéticos, HE0060S e 61S. Ambos produtos iam conter o RNA sintético seco com essa lista de alvos genéticos. A concentração 10 a 6 cópias por frasco pode ser armazenada entre 2 e 25 graus Celsius. Nós descobrimos também que depois da reidratação pode ser armazenado a menos 20 graus Celsius. Conforme a pandemia progredia, percebemos a necessidade de proteger ou encapsular o controle para que os controles pudessem ser utilizados para também controlar a extração. E aí nós criamos o que nós chamamos de controles encapsulados, que são controles pellet ou swab pronto para utilizar, transcritos de RNA sintéticos ou segmentos dos genes de interesse, mas que agora estão protegidos e encapsulados no envelope de proteína.
de uma maneira completa do COVID, do SARS-CoV-2. Ou seja, tem muitos dos alvos do genoma que busca e cerca de 10 a 6 cópias por SWAB. Podemos ter como pellet inativado por SWAB, assim nós podemos utilizar da melhor maneira possível para o processamento do paciente ou para a facilidade de uso no laboratório. Armazenamento entre 2 e 25 graus Celsius, com 5 pellets individuais e um frasco molecular de grau OR5. É importante que o nível 1 de biossegurança do laboratório, ele é BSL-5. É super importante lembrar que o biossegurança nível 1 garante ainda um bom controle de teste para SARS-CoV-2 e é muito seguro de utilizar. Com relação ao formato encapsulado, aí só para mostrar para vocês, todos os transcritos de RNA são aqueles que são sinteticamente degradados, que vêm dentro aí dessa cápsula. E como eu falei, os controles que o Vortex realmente são muito danosos para o RNA nu. Ele é muito frágil, ele pode ser destruído, degradado, até se você passar por um teste que não tem um protocolo de extração. Então, é muito importante você cobri-lo, revesti-lo completamente, para que ele fique mais estável e você tenha resultados melhores, de modo que ele não vá ser danificado durante a extração. E por fim, mas não menos importante, nós também temos whole viral isolate of SARS-CoV-2. o SARS-CoV-2 Helix Elite completamente inativado. São as proteínas completas de SARS-CoV-2, utilizando o isolado aqui. Também temos as células epiteliais de pulmão humano. Estamos no processo, no controle, e também isso funciona para qualquer teste que busque um controle de adequação da amostra. E nós temos uma amostra de paciente que vamos chamar de positivo ou negativo. Então, é 10 à quinta, é a concentração. Nós temos aqui o formato em SWAB, claro, tudo igual do pellet, mas ao invés de termos só 5 pellets em 5 frascos de água molecular, nós temos 6 SWABs individualmente envasados. Todo o controle do vírus, você pode ver que ele é um vírus que foi quimicamente inativado. A cultura foi feita no nosso laboratório de San Diego, BSL-3, células epiteliais de pulmão humano. Tem um slide que fala sobre as informações de verificação e adequação, mas tem isso tudo também no nosso site. Conforme a pandemia progride, nós descobrimos que muitos fornecedores de instrumentos, inclusive a Cepheid e o BioFire, incluíram o SARS-CoV-2 nos seus testes padrões de doenças respiratórias. And SARS-CoV-2. A gente tem o CEIVD BSL-1 no formato que tem ali CEL-1, pode ser também armazenado entre 2 e 25 graus, a estabilidade no uso 5 horas em 25 graus quando estiver hidratado. O SWAB de controle positivo tem aí esses targets, influenza A, tanto a H3N2 quanto a H1N1, influenza B, RCRV2 e SARS-CoV-2. Também células epiteliais de pulmão humano. O controle mais novo que nós desenvolvemos para teste de SARS-CoV-2 são 22 alvos. Esse aqui é para utilizar com o BioFire RP221. Contém SARS-CoV-2, mas todos os outros objetivos respiratórios, ou seja, bastantes alvos num único pellet, como vocês vão ver aí. Ó. Tudo isso, nesse controle, tem todos esses vírus respiratórios e micro-organismos que estejam completamente inativados, o material recombinante numa célula totalmente inativado, para o controle de todos esses alvos genéticos. Vem com controle negativo
cross-contamination. que somente contém os componentes do meio, para evitar a contaminação cruzada. Então, com isso, essa é a nossa oferta atual para SARS-CoV. Tem alguma pergunta? Keely, I have one here. Keili, tem uma pergunta aqui. For the Cepheid, I'm just trying to Estou interpret it. tentando interpretar a For pergunta. the Cepheid Gene O Expert. Cepheid Gene Expert. Well, we have the controls for that. So the Temos os Helix controles, então o produto Helix not needed. não Yes, são so for the necessários. Cepheid Expert Sim, para o Express, Cepheid Expert Express, And two. não, para o Yes, Gene and for, 2. the Cepheid O The Cepheid Cepheid assay para SARS-CoV-2 busca os genes N e o E. Eu recomendo a utilização, the Cepheid se one for só para o Cepheid 1, SARS-CoV-2, buscando SARS-CoV-2, eu recomendo utilizar whole virus or the process control. para o controle do processo, que vai ter todo o alvo genético para aqueles que você se sinta mais confortável aí. Se você tem tanto o Cepheid que detecta só o SARS-CoV-2, ou você tem aquele que tem os 4, esse aqui, ó, RSV and SARS-CoV-2, o RSV e o SARS-CoV-2, você pode utilizar esse painel A246 para o SARS-CoV-2 apenas. Okay, thank you, Kaylee. You're welcome. Obrigado, Keili. All right. Are there any more questions? Existe or alguma outra pergunta? if you prefer to Se reach você prefere or your mandar um local e-mail para a gente, distributor, nosso please distribuidor local da Microbiologics, fique à vontade. do our best to assist you. Vamos fazer o melhor para ajudar a todos. I will have the recording E eu vou ter aí a gravação dessa nossa apresentação in your respective languages. nos idiomas desejados. Vou mandar para vocês nos próximos dias. If you want a E se copy vocês quiserem uma cópia disso novamente, directly, podem me mandar diretamente por e-mail contact your Microbiologics ou entrar em distributor. contato com o distribuidor da Microbiologics. A mesma coisa, se vocês quiserem o certificado de participação também. That being said, E com again, isso, thank you all so much quero for agradecer your bastante a todos por seu tempo tão valioso. Eu sei que vocês estão muito ocupados, tem muita coisa para fazer, mas agradeço muito o tempo que vocês gastaram conosco hoje. Sim, muito obrigada a todos por estarem aqui hoje. Thank you, and Muito obrigado, pessoal. have a Sempre que question, vocês precisarem, tiverem perguntas, por favor, não hesitem em entrar em contato conosco. So, thank you all, Muito and obrigada talk to you later. e vejo vocês em breve.